Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e de deixar um like neste vídeo caso goste do conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de Química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição do vídeo. Calcule qual o volume de CO2 obtido quando 4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de óxido de ferro são consumidas. Bom, aqui você precisa conhecer a reação que vai fazer a produção do dióxido de carbono por meio do óxido de ferro. Essa reação é a seguinte: o Fe2O3, que é o óxido de ferro, ele vai reagir com o monóxido de carbono, com CO, produzindo aqui o ferro no estado sólido, mais o dióxido de carbono, mais o CO2 no estado gasoso. Aqui nós também temos o monóxido de carbono, que é um gás, e o óxido de ferro, que também é um sólido. Bom, primeira coisa, tem uma equação química, conhece ela, faça o balanceamento da equação. Tá? Por exemplo, você tem 2 ferros do lado dos reagentes, a princípio você teria 2 ferros do lado dos produtos. Posso mudar isso. Aí depois de mexer com ferro, carbono, 1 e 1, beleza. Oxigênio, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, mais 3 eu tenho 4. Então aqui eu precisaria colocar um 2. Só que aqui ó, você vai notar que não está balanceado, porque 2 aqui tem 2 carbonos e do outro lado eu só tenho 1 carbono. Então eu vou alterar colocando um 2 aqui na frente. Mas não está balanceado ainda. Porque, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5 dos oxigênios do lado dos reagentes. Então, do lado dos produtos, esse 2 aqui, pelo menos para 3, eu já vou ter que jogar ele. Quando eu colocar um 3 aqui, ó, já estou olhando na frente, que um 3 não vai ser suficiente, porque eu vou ter 2 carbonos. Vou mandar um 6 aqui, e aí já vai balancear, quer ver? Olha só. Se eu colocar 6 para cada carbono, 6 e 6, aqui o carbono está balanceado. E o oxigênio, 6 vezes 2, 12. Aqui eu tenho 6. Se eu colocar um 2 aqui na frente, eu vou ter 6. E colocar um 4 para esse ferro. Pronto, a equação agora está balanceada. Vamos conferir todos, ó. 2 vezes 2, 4 ferros. 4 vezes 1, 4 ferros. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Mais 6 vezes 1, 6 oxigênios. 6 mais 6, né? Nessas duas moléculas dá 12. Do outro lado, 6 vezes 2, 12 oxigênios. 6 vezes 1, 6 carbonos. E 6 vezes 1, 6 carbonos. Então a equação química está totalmente balanceada. Bom, equação química feita e balanceada, a gente vai agora para o cálculo estequiométrico. Observe, ele quer que a gente calcule o volume de CO2. Em cima do CO2 aqui, ó, eu vou colocar volume, tá? Que é o que eu estou querendo saber dele. Obtido quando 4 vezes 10, 23 moléculas de Fe2O3 são consumidas. Você pode fazer o seguinte, aqui você poderia direto colocar moléculas e calcular, ou você pode colocar número de mols, se você quiser aqui, e ir fazendo os cálculos por partes. Eu vou preferir fazer tudo direto. Só que antes eu vou só fazer um adendo aqui em cima. Ó. Quando você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas aproximadamente, você tem 1 mol. Tá? Aqui embaixo eu tenho 2 mols. Se eu tenho 2 mols de óxido de ferro, o número de moléculas que eu vou ter vai ser o dobro de 6 vezes 10 a 23. No caso, vai ser 12 vezes 10 a 23, ou 1,2 vezes 10 a 24. Tá? Esses dois valores eles são equivalentes. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o número de mols que eu tenho com a equação balanceada. Tá? Vou colocar o 12 aqui. 12 vezes 10 a 23 moléculas de óxido de ferro, de Fe2O3. E elas vão reagir com que volume de CO2? Nas condições normais de temperatura e pressão, né, a questão não falou que é CNTP, mas como ela não deu temperatura e pressão, você considera como CNTP.
Nessas condições normais de temperatura e pressão, você tem um volume de 22,4 litros para cada 1 mol de um gás que você tem. Aqui eu tenho 6 mols de um gás. Com 6 mols, qual vai ser o volume? Você vai pegar o 22,4 e vai multiplicar esse valor por 6. Então vamos fazer aqui, 6 vezes 4 vai dar 24, 6 vezes 2 é 12, mais 2 vai dar 14, 6 vezes 2 é 12, mais 1 dá 13. Então vai dar aqui, ó, dessa vírgula, 134,4. 134,4 litros de CO2. O que eu estou dizendo? Que se eu tiver 12 vezes 10 a 23 moléculas de óxido de ferro, eu vou estar reagindo com 134,4 litros de CO2. Mas a questão me falou que eu tenho 4 vezes 10 a 23 moléculas de óxido de ferro. E ela quer saber o volume quando essas 4 vezes 10 a 23 moléculas estiverem reagindo. Tá? Então aqui embaixo você vai colocar 4 vezes 10 elevado a 23, que é o número de moléculas que a gente tem de óxido de ferro, Fe2O3. Esse aqui é o óxido de ferro 3, tá? Que vai produzir X litros de CO2. Daqui para cá, observe que você dividiu o seu número 4 vezes, né? Não, desculpa, 3 vezes. Tá? Você pegou 12, dividiu por 3, chegou aqui em 4. Tá? Então, 12 vezes 10, 23, para 4 vezes 10, 23. Do outro lado, é só você dividir esse valor por 3 também. Você vai chegar em x igual a 44,8. Tá? E aí, esse já seria o resultado da regra de 3, se você fosse fazer por regra de 3 aqui. Poderia também, de cara, ó, se quisesse fazer a regra de 3, cortar. Eu vou copiar tudo aqui embaixo, ó, 12 vezes 10 é 23, que está para 134,4. 4 vezes 10 a 23, que está para x. Você poderia cortar 10 a 23 com 10 a 23. Aqui você pode simplificar, né? Você tem 12 e 4, então você pode pôr de um lado o 3, aqui 1. 1 vezes 134 dá 134. X vezes 3 dá 3x. Então, é 3x igual a 134,4. Tá? Fez a multiplicação cruzada, passa o 3 dividindo. Então, você percebe que é a mesma conta. Ó. X é igual a 134,4 dividido por 3. X vai ser igual a 44,8 litros. E aí, esse volume que a gente encontrou, ele é o volume de CO2, tá? Porque é o gás que a gente tem ali no X. Então, esse volume aqui, ó, é o X litros de CO2. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Aqui, 44,8, letra E, é o gabarito para essa questão. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química.